logisticamente necessária, diplomaticamente inevitável. E está fazendo isso enquanto mantém relações funcionais até mesmo com países aliados dos Estados Unidos. Essa é a verdadeira estratégia. E o Golfo Pérsico é o lugar onde ela está sendo refinada. A grande pergunta agora não é se isso está acontecendo, porque está. A pergunta real é outra. Os formuladores de política em Washington e nas capitais ocidentais serão capazes de perceber a dimensão dessa transformação antes que a janela de resposta estratégica se feche? Porque essa janela não permanecerá aberta para sempre. Mas porque o ambiente geopolítico ao redor do poder americano está sendo lentamente remodelado. E nos próximos 10 ou 15 anos, isso pode tornar a presença americana mais cara, menos sustentável politicamente e menos decisiva estrategicamente, mesmo que continue existindo. O Estreito de Hormuz é mais do que uma rota marítima. É um laboratório estratégico. É um teste de método. E o método está funcionando. A China está aprendendo como remodelar regiões inteiras sem disparar um único tiro, sem assinar alianças militares tradicionais, sem acionar alarmes automáticos do Ocidente. Ela está aprendendo a se tornar economicamente indispensável. E justamente por estar profundamente integrada aos interesses econômicos dos países envolvidos, torna-se extremamente difícil de conter. Você não pode sancionar Omã apenas porque navios chineses utilizam seus portos. Não pode punir os Emirados Árabes por aceitarem investimentos chineses. Essas relações são legalmente legítimas, comercialmente racionais e estrategicamente brilhantes. Então, o que isso significa para os Estados Unidos? Significa que a ideia de domínio americano permanente no Golfo Pérsico precisa começar a ser questionada seriamente. Não porque a China esteja prestes a desafiar militarmente a Marinha dos Estados Unidos diretamente. Ela não está. É o erro de procurar apenas ameaças que já existem em categorias conhecidas. Enquanto isso, uma nova forma de influência está sendo construída diante de seus olhos. A China não está criando um império militar tradicional no Oriente Médio. Está criando algo muito mais sofisticado. Um ecossistema estratégico comercial. Uma rede de dependências econômicas, investimentos em infraestrutura, relações energéticas e conexões diplomáticas cuidadosamente cultivadas. E quando todas essas peças são combinadas, elas oferecem não através de invasões, mas através de presença econômica, infraestrutura, dependência logística, relacionamentos diplomáticos. E talvez essa seja a parte mais interessante de toda essa história. Grande parte do establishment ocidental ainda está interpretando os movimentos chineses através de lentes antigas da Guerra Fria. Perguntam: a China está tentando criar uma OTAN asiática? Está formando estados clientes como fazia a União Soviética? E quando percebem que a resposta é não, concluem erroneamente que Pequim não representa uma ameaça estratégica imediata. Esse é um erro analítico gigantesco. Os Estados Unidos subsidiam a segurança do comércio global, inclusive do comércio chinês. São os contribuintes americanos que financiam a presença naval que protege rotas marítimas utilizadas por navios chineses e petroleiros chineses. E Pequim percebeu que esse arranjo talvez não seja sustentável para sempre dentro da própria política doméstica americana. Cada vez mais americanos começam a questionar por que marinheiros dos Estados Unidos devem proteger rotas comerciais essenciais para a economia chinesa. E a China está se preparando para o dia em que os Estados Unidos decidirem, ou forem obrigados, a reduzir seu papel como polícia global do Golfo Pérsico. Quando esse momento chegar, Pequim pretende já estar posicionada para preencher o vazio. Porque a antiga suposição de que a Marinha Americana seria eternamente responsável pela segurança do Golfo,
inclusive garantindo fluxo energético para economias asiáticas como China, Japão, Coreia do Sul e Índia, começa a parecer menos sólida do que parecia 5 anos atrás. E isso não é acidente. Nada disso é improvisado. Estamos vendo a execução de uma estratégia de longo prazo extremamente calculada. E quando você entende o desenho completo, percebe o quão elegante ele é. A China observou a posição americana no Golfo e percebeu algo que muitos estrategistas ocidentais evitam admitir. Na verdade, relações econômicas profundas podem ser ainda mais duráveis do que alianças militares. Agora, junte todas essas peças. A China não precisa controlar Hormuz da mesma forma que os Estados Unidos controlam, com grupos de porta-aviões e presença naval permanente. Porque Pequim está construindo outra coisa. Está criando um ambiente no qual qualquer crise envolvendo Hormuz inevitavelmente envolverá interesses chineses, infraestrutura chinesa e influência chinesa sobre múltiplos atores regionais. Isso muda completamente o cenário estratégico. Paciência estratégica. Capacidade de resistir sem fazer concessões imediatas. A China, na prática, deu ao Irã condições para esperar. E, em troca, Pequim recebe não apenas petróleo com desconto, recebe influência, recebe acesso, recebe dependência econômica. O Irã entende perfeitamente onde está a sua linha de sobrevivência financeira e entende quem controla essa linha. Você nem sempre precisa de alianças militares formais quando existe esse nível de dependência econômica. Apesar das sanções internacionais e das tentativas ocidentais de isolar economicamente Teherã, a China continuou comprando petróleo iraniano em larga escala. Algumas estimativas falam em mais de 1 milhão de barris por dia. E ao fazer isso, Pequim alcançou vários objetivos estratégicos simultaneamente. Primeiro, manteve o Irã economicamente viável. Porque um Irã economicamente desesperado seria imprevisível. Seria mais vulnerável à pressão ocidental. Talvez até aceitasse voltar à mesa de negociações nos termos desejados por Washington. Mas um Irã que possui um comprador garantido para seu principal produto de exportação ganha algo extremamente importante: tempo. Os Estados Unidos levaram gerações construindo sua rede global de bases militares. A China está fazendo algo mais sofisticado. Está construindo relações econômicas e acordos comerciais que podem ser convertidos em vantagem estratégica, sem jamais serem oficialmente classificados como instalações militares. E justamente por isso, não acionam alarmes imediatos no Ocidente. Quando o alerta finalmente soar, a infraestrutura já estará integrada profundamente à economia regional. E então será tarde demais para removê-la. Agora chegamos ao terceiro elemento, talvez o mais fascinante de todos: o petróleo iraniano. Esses locais não são oficialmente bases militares. Pequim é extremamente cuidadosa quanto a isso, porque sabe exatamente como o Ocidente reage quando vê uma nova base militar surgindo. Mas embora não sejam bases formais, essas instalações talvez sejam ainda mais importantes no longo prazo. Elas funcionam como nós logísticos, infraestruturas de presença contínua. São o tipo de estrutura que diferencia uma marinha capaz de operar por alguns dias de uma marinha capaz de sustentar presença indefinida em uma região. O segundo movimento é ainda mais importante e recebeu quase zero atenção na mídia ocidental. A China vem ampliando silenciosamente acordos portuários e infraestrutura logística ao longo de toda a costa do Golfo. Omã, Emirados Árabes Unidos, o porto de Gwadar, no Paquistão, um porto extremamente estratégico que oferece acesso direto ao Mar Arábico e que hoje possui importância operacional muito maior do que tinha apenas alguns anos atrás. E aqui está o detalhe mais importante. Ou seja, o grau em que essas marinhas conseguem operar juntas como uma força coordenada real, e não apenas navegando lado a lado para tirar fotos diplomáticas.
Analistas militares que realmente acompanham relatórios operacionais entendem perfeitamente o que está acontecendo. A China não está apenas mostrando bandeira. Ela está treinando. Está acumulando capacidade operacional real. E está fazendo isso exatamente no corpo d'água que sustenta o poder estratégico americano no Oriente Médio. Mas essa é apenas uma parte da história. E eu sei o que muita gente pensa imediatamente. São apenas exercícios militares. Países fazem isso o tempo inteiro. Sim, fazem. Mas o importante aqui é observar a trajetória desses exercícios. Compare o que eles eram em 2019 com o que se tornaram agora. A escala aumentou, a complexidade aumentou e, principalmente, aumentou o nível de interoperabilidade entre essas forças. Mas de maneira paciente, gradual e quase invisível. Exatamente como Pequim vem expandindo sua influência global há décadas, enquanto o Ocidente frequentemente falha em perceber a dimensão do processo, até ser tarde demais. Então, o que exatamente aconteceu? Vamos analisar peça por peça. Porque, individualmente, cada movimento parece pequeno, e isso é intencional. Mas quando você junta todas as peças, a imagem formada é enorme. Primeiro, os exercícios militares navais. Em fevereiro, China, Rússia e Irã realizaram exercícios conjuntos no Golfo de Omã pelo 5º ano consecutivo. Controlar Hormuz significa possuir uma alavanca sobre praticamente todo o sistema industrial do planeta. Essa lógica orienta a política externa americana desde 1980, quando Jimmy Carter declarou oficialmente que os Estados Unidos utilizariam força militar para defender seus interesses no Golfo Pérsico. Por mais de 45 anos, essa doutrina moldou toda a estratégia americana na região. E a China começou silenciosamente a desmontar esse sistema. Não de forma agressiva, não de forma teatral. Pense no que aconteceria com os preços da energia, com cadeias globais de suprimento, com o comércio internacional e com a economia mundial, caso algo interrompesse o fluxo de petroleiros nesses poucos quilômetros de oceano. No ponto mais estreito, o corredor possui cerca de 34 quilômetros. A economia mundial inteira depende desse gargalo permanecer funcionando. Os Estados Unidos entendem isso há décadas. É exatamente por isso que a 5ª Frota Americana está baseada no Bahrein. É por isso que Washington gastou bilhões e bilhões de dólares mantendo domínio naval permanente no Golfo Pérsico. Não foi com aquelas demonstrações espetaculares de força militar que dominam manchetes, programas de televisão e redes sociais, fazendo generais aposentados aparecerem em painéis, dizendo frases dramáticas como "isso muda tudo". Não. A China se moveu como um grande mestre de xadrez se move, pensando 3, 4 ou 5 jogadas à frente, enquanto todas as câmeras estão apontadas para outro lugar. E o que aconteceu no entorno do Estreito de Hormuz nas últimas semanas deveria estar fazendo analistas geopolíticos em Washington, Bruxelas, Londres e Tóquio repensarem silenciosamente quase tudo o que acreditavam entender sobre como esta década irá se desenrolar. Deixa eu te contar algo que aconteceu no mês passado e que passou praticamente despercebido pela maior parte da imprensa ocidental. E eu quero que você pense cuidadosamente sobre o motivo disso ter acontecido. Porque o silêncio, nesse caso, é parte da própria história. A China se moveu de maneira discreta, metódica, exatamente da forma como Pequim costuma agir quando está fazendo algo que não quer que o mundo observe de perto demais. Não foi com porta-aviões. Não foi com mísseis balísticos.